Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, continuai a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como fostes ensinados, transbordando em gratidão. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a igreja em Colossos, que ficava ali no vale do rio Lico, na Ásia, que era uma província romana, a Ásia lá daquele tempo, fazia parte da Frígia, né? Hoje é a atual Turquia. Então, essa igreja em Colossos, que inclusive não foi ainda objeto de escavação, né, pelos arqueólogos, mas nós temos a informação de que, pelos comentaristas bíblicos, possivelmente o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Colossenses, os irmãos lá dessa igreja em Colossos, ele não esteve presente, ele não visitou essa igreja. Inclusive, essa igreja em Colossos provavelmente não foi iniciada pelo o apóstolo Paulo. É a única carta que nós temos que ele dirige a uma igreja que ele não iniciou, embora ele orientou a Epáfras, que era um líder da igreja e que era natural também de Colossos, para que ali ele pudesse iniciar esse ministério. Os comentaristas dizem que essa igreja em Colossos, alguns irmãos, lá nos seus primórdios, né, embrionariamente, vamos dizer assim, surgiu já a partir do evangelho trazido lá pelo dia de Pentecostes. E posteriormente, quando houve a diáspora, tá certo? Então, essa expansão que, diante de uma perseguição daqueles imperadores romanos, o povo saiu ali se espalhando, inclusive alguns judeus convertidos ao evangelho e irmãos também que estavam ali em Jerusalém. Então, possivelmente o apóstolo Paulo não visitou, mas ele não esteve lá, mas a palavra de Deus, o evangelho chegou em Colossos. E nós entendemos, irmãos, que esta carta, falando um pouco da carta, antes de entrarmos na divisa, nos versículos que tratam o texto que lemos, esta é uma carta eminentemente cristológica. A carta mais cristológica, e olha que Paulo pregou Cristo, falou sobre Cristo. Cristo é o foco do Novo Testamento. Mas se existe uma carta eminentemente cristológica, a carta aos Colossenses, ela está lá na frente. E também uma carta de caráter apologético, ou seja, de defesa da fé. Então, esse é um contexto rápido, né, que nós queremos trazer para os irmãos, não apenas a título de conhecimento, mas que possamos fazer uma conexão, né, com aquilo que nós lemos. E nós queremos nessa manhã, irmãos, eu quero, pela graça de Deus, trazer, dentro da divisa, destacar os pontos importantes, todo ele é importante, mas para que nós possamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo estava falando àquela igreja em Colossos. Então, nós somos edificados em Cristo, e essa edificação ela implica em um comprometimento com o senhorio de Cristo. Um comprometimento, um compromisso com o senhorio de Cristo. Vejamos o que o versículo 6 diz: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. A Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, foi uma igreja que recebeu Cristo Jesus. Eu gosto sempre, aprecio sempre o termo receber, não é, do que aceitar, embora é aceitar também, porque aceitar é como se fosse assim, aquela decisão minha e que tira um aspecto de graça que eu vejo como irresistível. Quando a graça vem, irmãos, só tendo um coração duro, não é mesmo, para não reconhecer a graça de Deus. Então, receberam Jesus Cristo, o Senhor. Esse ponto é fundamental, nós destacarmos esse senhorio de Cristo. Por quê? Porque a vida cristã começa com a submissão ao senhorio de Cristo. Vida cristã, ela tem o seu nascedor, o seu início. A caminhada começa quando nós entendemos que Jesus, ele é Senhor. Existe e Senhor não ligamos a nenhum outro aspecto de Senhor que nós conhecemos. Nem mesmo a forma de tratarmos os mais idosos que a minha geração teve, as novas talvez tenham alguma dificuldade, porque chamam os de mais idade de você, né? E a gente
da geração mais antiga, a gente tem uma certa resistência, porque a gente foi educado chamando Senhor, né? Senhora. Até Deus chamar de você, eu acho muito estranho. Eu não canto. Eu sei que é forma de tratamento, porque o tu e o você são pronomes pessoais de tratamento. Só que eu tenho dificuldade. Senhor. A ideia de Senhor, de senhorio de Cristo, vai muito além da forma de tratamento, vai muito além, esse vai além mesmo daqueles senhores, principalmente senhores de escravos, né? Senhores no sistema de escravidão, que não ocorreu apenas aqui no Brasil e ainda está recente, nós temos os resquícios, né, da escravidão, não tem esse tempo todo, mas ocorreu em todo mundo. Mas senhor no sentido de ser dono. Tanto é que o hebreu, em vez de chamar a Yahvé, que era uma tradução, né, a transliteração do nome de Deus lá que ele disse a Moisés, eles chamavam Adonai. Adonai, que no hebraico é Senhor. Então, irmãos, a vida cristã começa com a submissão ao senhorio de Cristo. E Jesus é apresentado, note bem, como Salvador, não é? Como Salvador, 22 vezes no Novo Testamento. Não fui eu que contei não, viu? Esses recursos nós já pegamos. Graças a Deus, alguém, pastor Matias, contou por nós, né? 22 vezes. Agora, como Senhor, sabe quantas vezes? 650 vezes no Novo Testamento. Você está entendendo o que eu estou querendo colocar? Que o foco não é que deixemos de lado hipótese alguma a ideia de Jesus, de fato, Salvador, mas deve-se acompanhar a noção clara de Jesus como Senhor das nossas vidas. Jesus não é Salvador daqueles que ainda não se submeteram ao seu senhorio. Porque não existe uma dicotomia aqui. Olha, eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas ainda estou para aceitar Jesus como meu Senhor. Não, não. Se você não aceitou o senhorio de Cristo na sua vida, você não pense que a redenção no aspecto salvífico lhe alcançou. Você não foi alcançado pela graça de Cristo. Por quê? Porque não há uma dicotomia, ou não é uma escada. Primeiro Jesus como Salvador, depois Jesus como Senhor. Não. É claro que temos um processo de santificação e que o senhorio dele vai se instaurando, vai burilando a vida da gente. Mas ou nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, ou nós vamos estar com um evangelho de meia boca, capenga, está faltando uma perna, está faltando um lado. Então, devemos entender que o senhorio de Cristo, irmãos, exige de nós um comprometimento para que nós possamos dizer, não, nós estamos sendo edificados por Cristo Jesus. Ser cristão, irmãos, é receber a Cristo como Senhor. É Ele quem manda, é Ele quem desmanda, é Ele quem coordena, é Ele que orienta, é Ele quem, em última instância, tem a última palavra. Então, esse é um primeiro ponto a ser destacado. Um comprometimento com o senhorio de Cristo Jesus. Segundo, se nós somos edificados por Cristo e nós estamos nesse processo, pela graça de Deus, nós precisamos andar nos passos de Jesus. Edificados em Cristo, andando nos passos de Jesus. Versículo 6 também diz, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, continuai a viver nele. Em outras versões, aí talvez a sua tenha, andai nele. Andai nele. Esse andar aí é mais do que caminhar. Esse andar aí é viver. É viver esses passos de Jesus. Inclusive, best-seller já fiz menção em outras mensagens lá atrás. Best-seller, o que faria Jesus em seus passos? Há anos atrás, creio que toda a minha geração leu, e alguns jovens hoje leram, se não leram, devem ler. O que faria Jesus em seus passos? E alguém que até questionou, disse, não, a afirmação, o título está equivocado. É o que nós faríamos nos passos de Jesus, porque somos nós que seguimos a Ele. Mas nós entendemos o que o autor quer dizer. Surgiu de experiências concretas. O dono do jornal, ele disse, espera aí, essa matéria aqui
eu vou colocar no jornal eu sou cristão, sou crente em Cristo Jesus. Essa matéria, ela vai, por mais que seja paga, não vou colocar essa matéria. E aí pensaríamos hoje quais são as pegadas do Cristo que nós devemos trilhar. As pegadas de Jesus. Então, andando nos passos de Jesus, irmãos, é viver nos passos de Jesus, é viver em Cristo. Viver em Jesus Cristo é andar nele. É mais do que caminhar com Ele. Porque é Ele quem, de fato, que chega até nós e caminha conosco. Porque por mim mesmo, e nesse aspecto aqui, eu não sou focado no entendimento calvinista, de que eu sou forçado a andar, já fui. Não é nada disso, porque eu entendo perfeitamente a doutrina. Mas andar com Ele, é Ele quem vem e anda comigo. Isso aconteceu lá em Lucas 24, apenas um episódio, para citar, quando os 2 discípulos, um chamado Cleófas, ia para a aldeia Emaús, saindo de Jerusalém, e dizendo, olha, pensávamos que Jesus, o Cristo, fosse instaurar, retomar com o reino a Israel, e destronar aí o César, e fazer com que nós pudéssemos ter de volta o nosso local, sem a opressão romana. E o próprio Jesus se apresentou com eles, diante deles, e caminhava com eles. Então, viver em Jesus Cristo é andar nele. Ser cristão é andar nos passos de Jesus, nas pegadas do Mestre. Um falso cristão, irmãos, falso cristão, espero que não seja o caso aqui de ninguém aqui, mas um falso cristão pode enganar por algum tempo, tentando demonstrar que está andando nos passos do Cristo, nas pegadas do Cristo, nos passos de Jesus. Pode até enganar que está vivendo nele, de aparência, mas não enganará por muito tempo. Ninguém hoje se esconde por muito tempo. E nós percebemos que o cristão verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida. Essa novidade de vida não é ter algo sempre novo, como se aquilo que fosse antigo perdesse a sua validade em termos de aspectos, valores espirituais. Uma novidade a cada dia, ter sempre. Não. A novidade de vida, naturalmente, quando estamos com Cristo, andando nele, cada dia é novo, cada dia tem o seu aspecto de novidade, nesse sentido de novo nascimento em Cristo Jesus, que se renova como as misericórdias do Senhor. Então, o cristão verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida. E andar em novidade de vida é viver no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz com que aquela primeira mensagem que pregamos lá no retiro, que está na plataforma lá do YouTube da igreja, você querendo ouvir, e é bom, eu recomendo que você ouça, não porque eu fui o pregador, mas porque ali nós temos a ideia da edificação pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, de fato, vive naquele que anda com Cristo Jesus. Porque ele veio, o próprio Cristo disse, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar outro igual, um consolador, aquele que vai caminhar com vocês. Então, seguir os passos de Jesus, irmãos, é andar como Jesus andou. E esse é um grande desafio para nós. Esse é um grande desafio. Por quê? Porque às vezes nós queremos trilhar, nós queremos andar com os nossos próprios pés, dentro do nosso próprio entendimento, segundo as nossas decisões, que têm o caráter humano, claro. Deus não nos fez robôs, mas em aspecto de doutrina, de evangelho, nós precisamos andar como Jesus andou. A conduta nossa deve ser a conduta de alguém que é discípulo de Cristo. Então, irmãos, nós entendemos que andar nos passos de Jesus é um segundo elemento aqui dentro desse texto que nós precisamos para ser edificados nele. Terceiro, nós somos firmados na fé. Note o versículo 7, que eu quero convidá-lo a ler comigo. Vamos ler juntos? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como fostes ensinados. Então aqui nós temos 3 figuras, irmãos, nesse versículo, 3 metáforas, figuras
de linguagem, para evidenciar a firmeza da fé em Cristo Jesus. Nós somos firmados nele. E o apóstolo Paulo, ele usa a primeira figura, que é a figura da agricultura. Ele bebe da agricultura, traz essa primeira figura para expressão, as expressões enraizados, na versão que nós lemos, pode passar o slide seguinte, enraizados, ou em outra versão, arraigados, ou em outra versão, radicados, né? Aquele que tem raiz. Ou seja, essas expressões, esses termos, indicam, de fato, figuras da agricultura. E sugere que o cristão tem a firmeza de uma árvore, cujas raízes estão firmemente em Cristo. A árvore, uma vez enraizada, irmãos, ela fica firme e ela cresce. Não é um pé de coentro. Pé de coentro a gente tira, quem sabe até com a maior facilidade. Com um dedo, 2 dedos no máximo, a gente tira ele e arranca ele do chão. Vá tirar o carvalho. Vá arrancar o bambu chinês. Vá arrancar as árvores frondosas, que elas podem até demorar a crescer. Mas no processo de enraizamento, existe essa palavra? Existe. De se enraizar no subsolo, ela vai se fortalecendo e depois, para arrancá-la, só serrando o tronco, mas teimosamente as raízes ficarão lá. E não se admire se brotar daquele tronco decepado, ali novos brotos que dizem, eu estou aqui, você acabou comigo, mas eu estou aqui, e estou aqui para crescer novamente, florescer novamente, porque as raízes estão firmadas lá, firmes, de maneira tal que se torna muito difícil, a não ser que se arranque as raízes. E aí é uma implicação muito grande para nós. Uma árvore não cai, irmãos, por causa do vento forte. Vento forte não faz cair as grandes árvores. Ela cai, a árvore cai, a planta cai, por falta de raiz sólida. É a raiz quem vai mantê-la firme. É a raiz que vai sustentar diante dos grandes temporais a sua vida e a minha vida. Podemos até, porque essa questão, eu entendo quando a gente canta, não seremos abalados, mas qual é o crente que não é abalado, irmãos? Nós somos abalados e não é pouco não, é muito. Mas esse abalo aqui eu entendo perfeitamente, como diz a poesia do cântico. É o abalado a tal ponto de arrancar as raízes e cair e não ter como levantar. Lá o Salmo 62, acho tão interessante, quando o salmista diz, eu não serei abalado, ele diz afirmativamente. Lá nos primeiros versículos, pode ver depois o Salmo 62. Não serei abalado. Aí depois, é como se ele pensasse e disse, não, mas eu sou gente feita de carne e osso, eu não sou super crente, não sou feito de ferro, não serei grandemente abalado. Depois lá nos versículos, se não me falha a memória, ele diz lá adiante, não serei grandemente abalado. Mas irmãos, a árvore, ela enraizada, ela fica firme. Uma árvore não cai por causa do vento forte, então. Ela cai por falta de raízes fortes, sólidas, firmes. Então, essa é a figura da agricultura que o apóstolo Paulo traz. E quanto mais profunda a raiz, mais firme a árvore permanece. E é interessante notar, e isso foi dito por um dos pregadores lá, que curiosamente, lá no retiro, as raízes não aparecem. Elas ficam escondidas. Como os alicerces não aparecem. Eu era adolescente, para jovem, quando lembro a construção desse templo aqui. Aquilo que, toda estrutura que era feita, para que nós possamos estar aqui hoje tranquilamente, dizendo não tem alicerce, porque se não tivesse alicerce, já teria ruído. Nesses 40 anos desse templo aqui também, que fez o ano passado, já teria ruído. Mas os alicerces não aparecem, as raízes não aparecem, e quando elas aparecem, está tendo algo errado. A árvore pode ser que venha a cair. Elas estão ali sem aparecer, assim como a nossa vida. Não queira aparecer não, meu irmão. Tenha raízes, mas não faça a questão de que as suas raízes, os alicerces apareçam.
Porque eles precisam estar escondidos mesmo, para que mantenha você em pé, para que você fique firme. Então não são eles que vão determinar com a visualização de alguém, dizendo, olha que raízes bonitas, que alicerce maravilhoso dessa vida. Não, não aparecem, mas nós sabemos que são eles. Aliás, é ele, porque o firme fundamento é Cristo, né? A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. É a doutrina que é Cristo Jesus. É Ele que é o nosso único fundamento. É Ele que nos mantém em pé. É Ele que nos mantém firmes. Então, a figura da agricultura. Mas tem também a figura da arquitetura ou da engenharia civil, porque arquiteto e engenheiro tem diferença aí, não é? O arquiteto trabalha na beleza da estrutura, o engenheiro ele vai para os cálculos da estrutura maior, do concreto, enfim, da edificação. Então, os dois, tanto a arquitetura como da engenharia, no caso da construção civil, o apóstolo Paulo usa a expressão edificados. Revela a semelhança de um edifício cujo fundamento é Cristo. Uma edificação que o fundamento, o alicerce dele, é Cristo Jesus. E nós, enquanto cristãos, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos sendo edificados em Cristo. Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Não é o apóstolo Pedro, é Cristo Jesus a pedra onde a igreja está firmada. Respeitamos quem pensa diferente, mas discordamos veementemente. Porque se fosse o apóstolo Pedro, qualquer um dos apóstolos, por mais santo e homens de Deus que foram, a igreja já teria ruído, irmãos. Porque a igreja não está fundamentada na força humana, na habilidade humana, nos destaques do homem, não, ela está fundamentada em Cristo Jesus, é Ele quem edifica a igreja. Ele disse claramente lá em Mateus, eu estou edificando, eu edificarei, inclusive lá com o futuro, eu edificarei sobre esta pedra a minha igreja, é Ele quem tem lapidado, é Ele que tem preparado a igreja do Senhor, a igreja sem placa denominacional. Nós amamos ser batistas, glória a Deus. E o bom de ser batista é que você pode criticar a sua denominação, desde que a sua crítica não seja uma crítica de braços cruzados e dizendo, está muita coisa errada. Mas nós devemos criticar quando nós nos envolvemos, participamos. Então, mas nós sabemos, irmãos, que não é a denominação batista, nem outra denominação evangélica, que vai levar ninguém a fazer parte da igreja de Cristo. Existe uma igreja sem placa denominacional, é a igreja em todo o mundo que Jesus tem edificado, que tem construído. Irmãos, entendemos que Cristo é a pedra de esquina. O pastor Marcos Gomes trabalhou muito com esse tema, pedra de esquina ou a pedra angular. Era aquela pedra que nas construções antigas eram colocadas de fato na esquina, no ângulo reto das construções, e a partir daquela pedra, o apóstolo Paulo pega essa ilustração, essa figura, e diz que a nossa vida, a vida da igreja, a vida do discípulo de Cristo, ela precisa estar alinhada, porque a pedra angular, ela dava o alinhamento a toda a estrutura do edifício. Ela dava todo o alinhamento, todo o norteio, toda a edificação era realizada pela a pedra de esquina, que aí ele diz, a nossa pedra angular é Cristo Jesus. É Ele quem direciona, é Ele quem edifica, é Ele quem alinha a construção das nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo também usa uma terceira figura, que é a figura da pedagogia. Embora eu atuei só 2 anos em escola, mesmo assim com contrato, né? Mas foram 2 tempos bons. E não me arrependo de ter feito um curso de licenciatura plena em pedagogia, embora só atuado em 2 anos, porque assim, o que me levou, rapidamente aqui, o que me levou à pedagogia, assim como o pastor Marcos, eu acredito que eu mesmo quando via a criança descobrir o mundo não tanto da escrita, mas da leitura. Quando a criança descobre que ela está lendo palavras, e ela começa muitas vezes no trajeto de casa, no carro, vai lendo, nos outdoors. Aquilo ali, irmãos, é fascinante.
Então, a figura da pedagogia, ele usa o termo fostes, como fostes ensinados, instruídos. E sugere que a vida cristã é como uma grande escola. Uma grande escola. Que nós nos matriculamos quando nós nascemos. Mas, nesse caso aqui, quando nós adentramos no corpo de Cristo. Na escola que é Cristo. Na faculdade, na universidade que é a vida cristã. Um processo, irmãos, pedagógico de ensino e de aprendizagem. É feito, instruídos, como fostes instruídos. Por isso a importância do ensino bíblico, irmãos. Por isso a importância da escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que tem algum líder, algum pastor aí maluco. Porque assim, está fechando a EBD. Nós temos informações que igrejas que não têm escola bíblica. Se não dá para ser no domingo pela manhã, como eu vi, enquanto seminarista, em Cabo Branco, região praiana de João Pessoa. Por quê? Porque não vingava, irmãos. Não tinha como fazer um EBD como nós temos aqui. Para começar, a igreja reunia numa casa de praia, enorme, que dava para botar assim as cadeiras, mas não vingou. Pensasse o pastor lá naquela época, dizendo, nós vamos ter que fazer, porque é escola bíblica dominical e tem que ser pela manhã. Não. Aí se fazia o quê? Se faz na semana. Se faz no sábado à noite. Outro horário. Mas o importante é que tenha um ensino bíblico. E se estude Bíblia. Livros nós gostamos muito, embora mais seletivos hoje, pastor Paulo, os pastores aqui, pastor Cabral, pastores aqui presentes, irmãos, professores de EBD, o tempo vai chegando, a gente vai sendo mais seletivo, né? Ainda existem alguns livros encapados com plástico na minha estante, porque a correria do ministério é grande. Inclusive, aproveito aqui, porque a gente vai pregando, vai deixando os recados também. Meu irmão, se eu não responder a sua mensagem do WhatsApp, eu já li. Espere que eu já li em algum momento. Ou vou ler, mas não espere dar retorno imediato. Que senão eu não vivo, tá certo? E não faço ministério. Deixa parênteses aí. Irmãos, ensino, instrução na palavra. Nós estamos enraizados, edificados em Cristo e somos ensinados pela palavra de Cristo. É a palavra que traz a raiz, o ensino da palavra. Mas, por último, irmãos, nós somos edificados em Cristo, transbordando de gratidão a Deus. Transbordando de gratidão. Versículo 7, vamos ler juntos? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como fostes ensinados, transbordando em gratidão. A palavra transbordando aqui, inclusive, é bom que se faça menção, eu devo essa pregação a outras leituras, mas principalmente a leitura do pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário à Carta aos Colossenses. Ele traz essa ideia, já bebida de outros, como Barclay, como Dr. Shedd também, que ele faz menção nesta obra. A ideia de transbordando aqui traz a ideia de um rio caudaloso. Quando cremos em Cristo Jesus, uma fonte aberta dentro de nós. O próprio Jesus disse, lá no Evangelho de João, por 2 vezes. Ele disse, olha, aquele que me segue, aquele que vem a mim, aquele que bebe da água que sou eu, que eu dou, que sou eu mesmo, rios de água viva fluirão dentro dele. Rios de água viva, ou seja, um rio caudaloso, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós entendemos, irmãos, que o cristão é alguém que transborda, não de murmuração, embora os que já estão conosco há algum tempo sabem que eu faço uma diferença. E não sou eu, é leitura, é entendimento na palavra, até no dia a dia, uma diferença entre murmuração e reclamação. Reclamação, se for por algo justo, reclame, meu irmão. Se for por algo justo, reclame, porque a reclamação pode reparar uma injustiça. Pode. Através de uma reclamação, os operadores de direito aqui sabem muito bem que uma injustiça, um crime, pode ser denunciado. Então reclame. Murmuração não. Murmuração, irmãos, ele é muito mais além.
o termo dá ideia não apenas dos queixumes do dia a dia que nós temos, em relação à nossa vida, à família, a aspectos relacionados a nós. Não. A murmuração, por isso que Deus, quando viu o povo de Israel murmurando dentro das tendas, e olhe que eles estavam em tendas, no deserto. Você queria estar lá? Às vezes sem água. E o povo disse, baixinho, vamos dizer baixo porque ele não vai ouvir. Ele nos trouxe aqui, não é porque ele nos quer libertar, não. Deus nos trouxe aqui para nos matar. Para nos matar, Ele trouxe aqui. E aí Deus, você pode falar baixinho, ou até sem falar, Ele já sabe o que é que vai em nosso pensamento. Aquilo ali trouxe uma ira grande. A ira de Deus é um aspecto que eu, particularmente como pregador, foco pouco. Eu ficou irado com aquilo. Um povo de dura serviço. Então, o cristão é alguém que transborda não de murmuração, de queixumes, lamentos. Você conhece algum crente que reclama? Olha, reclamar, vou tirar o termo reclamar, mas murmura muito. Conhece? Parece aquelas portas e que a gente tem agonia. Em casa tem algumas, mas já comprei óleo. Quando a gente abre assim, aquilo dói no ouvido. Dói no ouvido aquilo ali. Reclama para lá, reclama para cá, abre, reclama, se fecha, reclama. E falta óleo do Espírito Santo. Falta óleo, irmãos. Então, queixumes, lamentos. E tem irmãos que já fizeram isso uma prática. Não é uma prática. Reclama por tudo. Se queixa por tudo. Quem sabe uma esposa, o relacionamento está conturbado, e o esposo porque reclama por tudo. Quem é que consegue, irmãos? Só tendo a paciência de Jó, por misericórdia. Tem filho e filha, quem sabe, que reclama por tudo. Vai passar o que seu pai passou. Enquanto hoje, você, quem sabe, tem uma moto e um carro, seu pai tinha uma bicicleta lá atrás. Quando a sua viagem hoje é para o exterior, nas condições, é claro, que se tem, seu pai ia, como eu já disse aqui antes, ele ia para o interior, para a casa do vovô, da vovó. Quando você casou já hoje, agora, com um imóvel, mesmo pagando aí por meses, seu pai foi viver, quem sabe, na casa dela, porque na casa dele era pior, ou pagando um aluguel. Então é bom parar, irmãos, de reclamar. Eu estou falando como pastor, porque em casa é bom que Sônia, eu creio que ela está aqui. De vez em quando eu reclamo também, viu? Mas, para mim, o pregador não prega só para os outros, prega para mim primeiro. Quem transborda, irmãos, de gratidão a Deus, não será vencido pela murmuração. Uma vida transbordando de gratidão reconhece a graça de Cristo. E graça é favor imerecido. Como vai, fulano? Tudo bem? Como vai, meu irmão? Tudo bem. Era bom a gente completar. Graças a Deus, tudo bem. Tenho mais do que mereço. Tenho mais do que mereço. Tendo mais do que eu mereço. Sua vida se torna um testemunho constante de louvor e gratidão a Deus. Quando você tem um coração transbordando de gratidão. Considerações finais dessa palavra, e eu correrei devido ao tempo. E uma vez que focamos a importância do ensino, vamos correr para a nossa EBD. Você que já fez parte da primeira, tudo bem. Mas a segunda nós temos um compromisso agora. Né? Primeiro, mas se nós perseverarmos pela graça de Cristo, nós chegaremos ao final. Segundo, que a nossa fé não seja apenas um momento de decisão. E olha que decisão importante. Quando alguém é alcançado pela graça de Cristo Jesus, mas que seja um processo contínuo. Processo contínuo. Uma decisão que ela é alimentada cotidianamente. Terceiro e último,
que a vida cristã não seja apenas sobre começar bem. Comece bem, mas também termine bem, conclua bem, permaneça firme em Cristo Jesus até o final. Nós estudamos os reis, acho que o ano passado, ou foi o ano atrasado, os reis, né, de Israel, de Judá, dos reis do norte e do sul. Teve alguns que começaram tão bem, irmãos, mas terminaram tão mal. Terminaram tão mal. Então comece bem, permaneça firme e termine bem. Termine bem. Então essas são as considerações desta palavra bíblica que eu gostaria de... eu compartilhei nessa manhã. Amém? Vamos orar, Senhor Deus, nessa manhã. Agradecemos por esse tema, por essa divisa que o Senhor nos deu para mergulharmos durante esse ano. Que nós, ó Deus, possamos viver intensamente essa palavra. Que na nossa conduta, nós possamos ser encaixados aqui, enraizados, edificados nela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.